Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à Psicóloga em Casa e a mais um episódio desta série Stresses de Pais. E hoje venho falar de um tema um bocadinho mais pesado. Não sei se já estiveste na situação, mas se não tiveste, certamente mais dia menos dia poderás vir a estar, até porque apesar de ser um tema pesado, é um tema que faz parte da vida. E estou a falar do falecimento de um ente querido, a morte. Como é que nós transmitimos isto a uma criança ou a um adolescente? Às vezes questionam-me, aliás, há muitos pais que me trazem os filhos numa situação de luto, porque faleceram os avós, porque faleceu alguém da família que estava doente e que era bastante próximo, e os próprios pais, porque eles próprios também estão em luto, às vezes não sabem como lidar, não têm os recursos emocionais e eles próprios para eles lidarem com a situação e por vezes transmitirem. Por isso, esta informação, se ainda não estiveste na situação, ainda bem. Se um dia estiveres na situação, se calhar tendo esta informação prévia pode-te ajudar a ti e ao teu filho a lidar com uma situação de luto. Luto é uma perda. E a primeira coisa que tu deves fazer é, se realmente houve alguém que faleceu e esse alguém era importante na vida do teu filho, tu deves falar desse assunto com o teu filho. Tu deves comunicar-lhe calmamente o que aconteceu. Se é uma pessoa que já estava doente, é mais fácil por vezes transmitir esta mensagem porque há uma justificação da morte, há uma causa que é mais facilmente aceite. A morte é sempre injusta, a morte é sempre algo que nos transcende e causa dor, mas o facto de haver uma razão, é uma pessoa que estava doente, ajuda a aceitar melhor e a perceber melhor esta ideia de que um dia acaba, ok? E acaba, neste caso, porque havia uma doença, porque o corpo estava cansado, porque a pessoa já não aguentou mais a dor que estava, o sofrimento que estava a ter. E isto, às vezes, é razão para, ou melhor, é um motivo mais fácil de compreensão. É claro que é muito importante teres em conta a idade do teu filho ou da tua filha, da criança, neste caso. Portanto, se for uma criança ainda muito pequenina, com 2, 3 anos, normalmente a criança não tem capacidade cognitiva para perceber este para sempre, este desaparecimento. A criança pode ter algumas reações, se for uma pessoa muito próxima, pode ter algumas reações como comportamentos regressivos, o chorar, muitas vezes por ver também chorar os adultos à sua volta, mas que fazem parte. E é difícil às vezes a criança mais pequena perceber este conceito. É quase impossível. No entanto, com o crescimento nós podemos ir conversando com ela e quando a criança é mais velha ou até um adolescente, nós podemos dar justificações da morte, caso as haja, uma justificação mais ou menos válida. Quando nós próprios não conseguimos perceber porque é que aquilo aconteceu, por exemplo, numa morte súbita, numa morte repentina, também dizemos isso à criança, mas dizemos no sentido de eu também sinto isto como uma injustiça e eu não te sei explicar, apenas te sei dizer que a morte faz parte da vida, ok? E isto não é, naquele momento estamos em dor, e é importante sentir essa dor. E dizer à criança que está tudo bem por sentir a dor, não é grave sentir a dor, não tem que proteger o adulto de sentir a dor, por isso também é importante, se te apetecer chorar, não tenhas medo de chorar à frente do teu filho para o proteger. Aliás, se não chorares ou se impedires essa tua vontade de chorar, aí é que sim estás a prejudicar o teu filho e não a ajudar. Porque o luto, o choro, a tristeza fazem parte do luto. E transmitir isso ao teu filho também é importante, que é para validar aquilo que ele também está a sentir. Okay? E dizer-lhe, está tudo bem por sentires isto, eu também sinto e faz parte. E é muitas vezes o facto de eles se sentirem aqui conectados ao adulto que também está em sofrimento ajuda a passar por esta fase. Portanto, tu deves realmente falar com o teu filho sobre o que aconteceu. Tu deves, conforme a idade, adaptar o teu discurso e dizer-lhe alguma razão que possa haver, ou então apenas dizer-lhe que também não percebes e que também estás muito triste com essa situação. Deves chorar se assim o entenderes, não tens que te inibir de chorar à frente do teu filho, podes e deves chorar. Devem falar muitas vezes sobre o que estão a sentir um e outro e dá tu o exemplo também ao teu filho. Não tenhas medo dos teus sentimentos. Provavelmente estarás tu também numa situação debilitada
mais frágil, mas talvez isto também, o falar do sentimento também pode ajudar a ti a ultrapassar esta situação. Depois tenho pais que me perguntam, então e aquela história de, é uma estrelinha que agora está no céu a brilhar? Depende. Depende das crenças que vocês têm, depende da religiosidade também que vocês têm. E quando eu digo religiosidade não tem, ou espiritualidade, não tem a ver efetivamente com uma religião específica, ok? É no geral, quais são as vossas crenças, as vossas convicções em casa e como é que vocês a vivem. Isso pode ser muito positivo, mas também o facto de haver aqui uma continuidade depois da morte pode sugerir aí algum medo do desconhecido, ok? Do que, como assim, depois da morte, mas como é que isso... Porque é muito abstrato, é um conceito muito abstrato, é uma ideia muito abstrata para a criança perceber. O que tu podes dizer lá está, mediante esta situação, tu avaliares e teres esta atenção. Se vires que é algo que deixa a criança confortável, tu podes fazê-lo. O que tu tens que transmitir aqui é que a ideia da continuidade passa muito por, se houver uma estrelinha a brilhar que nós associamos àquela pessoa, que essa estrelinha seja apenas uma âncora para as nossas memórias. Não representa, é apenas um símbolo que representa a pessoa, e é isto que nós temos que transmitir, que a criança perceba que esta continuidade que nós damos à pessoa que faleceu tem a ver com memórias, tem a ver com aquilo que nós sentimos, e isto é o que tu deves fazer, alimentar as memórias boas que viveram. Portanto, falar da pessoa que faleceu é saudável e deves fazê-lo pela positiva. Recordar os momentos. Porquê? Porque esses momentos, e se já passaste por uma situação de luto, sabes disso. Quando tu te recordas, normalmente numa fase inicial focamos muito a parte negativa do sofrimento da pessoa se estava doente, a falta que ela nos faz, mas depois também temos aqueles momentos em que paramos e nos vêm memórias, e são memórias que às vezes até nos põem um sorriso, embora um sorriso triste, mas põe-nos um sorriso na cara. Portanto, e são essas memórias que tu deves vivê-las com o teu filho e alimentar essas memórias. Ele fazia isto, ela fazia aquilo. Lembras-te daquela situação em que nós fomos não sei aonde e aconteceu isto e ela comprou-te aquilo, ou fez-te aquilo, ou disse-te aquilo. Portanto, falar é importante. Resumindo, e para não tornar este vídeo muito longo nem muito pesado, o que eu te quero dizer é: deves dizer à criança o quanto antes que alguém faleceu. Isto porque a criança vai notar uma diferença no teu comportamento e é importante que ela perceba qual é a causa dessa mudança. Também para não ouvir de terceiros. É bom que seja por ti que ela sabe. Segundo, conversar, responder a todas as perguntas que a criança faz e fazê-lo de forma honesta. Não é esconder nada. Não há nada a esconder. É uma coisa que faz parte da vida e que vai sempre acompanhar-nos. De uma maneira ou de outra, vai sempre acompanhar-nos. Portanto, é importante falar disso. Se houver uma razão que justifique aquela morte, como uma doença, por exemplo, então vamos falar disso e dar isso também como motivo. Se não houver, se foi uma morte súbita, se foi um acidente, também, o acidente também é uma causa, ok? Olha, vinha ou distraiu-se, ou foi um carro que embateu e isso é injusto, sim, e eu também sinto essa injustiça. Falar daquilo que tu também sentes para validar na criança que é normal aquilo que ela está a sentir e que ela pode efetivamente sentir o que está a sentir. Portanto, conversar sobre o assunto, responder às perguntas da criança, validar o que ela está a sentir através também da expressão das tuas emoções, dos teus sentimentos. E, conforme as vossas convicções em casa, as vossas crenças, podes ou não alimentar a ideia da continuidade. De qualquer forma, a ideia da continuidade é bom que esteja sempre presente, porque alimenta alguma esperança de manter viva a pessoa dentro de nós. E este dentro de nós são memórias. Portanto, é importante que a criança perceba que este dentro de nós tem a ver com um sentimento e com uma memória. Não é a pessoa, não é o espírito, não é a alma, não, é as nossas memórias que nós cultivamos dessa pessoa que vão estar sempre presentes na nossa vida e que nós podemos a qualquer momento, sempre que nós queiramos, recordar esses momentos para nos aproximarmos dessa pessoa em pensamento. Portanto, a ideia de continuidade tem que ser baseada nesta projeção de memória para não alimentarmos aqui depois outras ideias de medo com o sobrenatural, com isto pode às vezes ser gerador de medo. Portanto, é preciso aqui alguma atenção a esta parte para não irmos depois num campo, tornar aqui o luto patológico
através das nossas convicções ou daquilo que nós dizemos, daquilo que nós transmitimos à criança. Portanto, dar a ideia de continuidade, sim, mas esta continuidade são memórias. E depois aproveitar precisamente para falar destas memórias, que seja o foco das memórias boas, para mantermos uma imagem positiva da pessoa que partiu e não a ideia da pessoa morta, ok? Aqui a ideia é mesmo esta, a morte está ali presente e a morte é muito pesada, é muito forte. Então, eu para aliviar isto vou-me focar nas memórias boas que eu vivi com essa pessoa, ok? E espero que, apesar de ser aqui muito curto e muito simples, e claro que depois cada situação é um caso, e pode haver situações que precisam de intervenção e de ajuda de um psicólogo, mas isto seria aquilo que tu podes fazer como mãe, como pai, ou como outro familiar que conheças de alguma criança que esteja a passar por uma fase de luto, tu podes ajudar desta forma. Espero te ter ajudado, e obrigada por ter estado desse lado e até amanhã.